Essa garota não esperava acordar e se transformar em uma vilã de nível 99 no jogo. Não uma rainha demônio, mas sim um chefe secreto. Neste mundo, mesmo um rei demônio possui apenas 70 níveis, tornando quase impossível derrotá-lo. Conforme a história avança, a heroína só encontra o chefe secreto após derrotar o rei demônio. Após uma longa batalha, a heroína usou magia de luz para matar a protagonista. Mas essa história fica para mais tarde. A garota chegou neste mundo quando tinha apenas 5 anos e percebeu que ainda era muito jovem e de baixo nível, mas sabia que tinha potencial para superar o rei demônio, embora corresse o risco de ser morta pela heroína. Para se proteger, decidiu começar a treinar desde cedo. A garota é de fato uma vilã. Sua magia é sombria e escura, mas ela aprendeu naturalmente a usá-la. Apenas por derrotar um slime, ela sentiu que ficou muito mais forte, e isso foi claramente o seu boost de subir de nível. Foi a partir desse dia que ela começou a sair às escondidas para treinar toda vez que acordava. Ela começa derrotando monstros de nível mais baixo e aos poucos desafiando monstros de nível mais alto. Aos poucos ela também começa a explorar masmorras. Embora alguns monstros pareçam incrivelmente poderosos, ela não subestima. No entanto, sem exceção, nenhum monstro é páreo para ela. Durante esse período, conseguiu vender as pedras mágicas encontradas nos monstros, acumulando uma grande fortuna para comprar vários tipos de itens. Com o passar dos dias, a garota não tem ideia de quantos níveis subiu, apenas sabe que hoje é o dia em que ela entra na escola. A história principal também começa nesse dia. No entanto, como alguém que apenas quer viver uma vida tranquila, ela não quer se envolver na trama original do jogo, onde o protagonista entra na escola, se apaixona pelos alvos de conquista e aumenta seu nível para desafiar o rei demônio. Essa é uma trama muito comum. Originalmente, a vilã era a herdeira malvada da família Brice, que costumava intimidar a protagonista. Mas agora, com a troca de almas, ela não tem interesse nem tempo para se envolver com a protagonista. Era uma vida pacífica e bonita, até o dia em que ela percebeu que havia esquecido de uma coisa. De acordo com o costume da escola, os novatos devem medir seu nível assim que chegarem na escola. Nada pode ser escondido da esfera de cristal. Ao ver que o nível da protagonista é apenas 1, a garota fica momentaneamente surpresa. Ela percebe que até agora nunca mediu seu próprio nível. Ao ouvir que um estudante foi medido como nível 10 e isso causou um alvoroço, a garota fica ainda mais perplexa. Como ela sempre agiu sozinha antes, ela não tem ideia de quão fortes eram os monstros que ela derrotava. Se ela quiser se manter discreta agora, um nível 5 seria bom, seria o suficiente. Quando a garota coloca suas mãos na esfera, seu nível de poder é revelado para todos os alunos. E nesse momento, a garota percebe que não poderá ter uma vida tranquila como desejava. Como assim level 99? Isso nunca aconteceu antes. Normalmente, isso seria uma coisa boa, mas o problema é que ela não é uma boa pessoa, mas sim uma grande vilã. Uma vilã ainda mais terrível que o rei demônio. Saiba que entre todos os novos alunos presentes, o nível mais alto era apenas 10. Ao ver que a garota era nível 99, todos suspeitaram que ela estava trapaceando. Felizmente, o diretor pediu silêncio a todos, dizendo que a verdade seria revelada durante as aulas. Apesar de aparentar estar calmo, a garota percebeu a expressão preocupada do diretor, indicando que ele sabia da gravidade da situação. Depois que tudo isso passou, a escola deu uma festa para celebrar a entrada dos novos alunos. Porém, como a garota não queria se destacar, a garota resolve sair dali. No momento que ela estava indo embora, imediatamente 3 pessoas vieram repreender a garota por sua trapaça, dizendo que ela havia abandonado o orgulho da nobreza apenas para chamar atenção. Acontece que a garota estava falando a verdade, mas ela entendia porque de todos suspeitarem dela. Os 3 já eram velhos conhecidos da protagonista. Acontece que, de acordo com a história original do jogo, os 3 eram os alvos de conquista no jogo. Enquanto eles estavam se envolvendo romanticamente, eles eventualmente derrotariam o rei demônio juntos. No entanto, a garota não tinha interesse nisso. Neste momento, ela só queria uma vida tranquila. A garota estava sendo confrontada pelos 3 personagens conquistáveis do jogo, quando por sorte, ela acaba vendo a protagonista não muito longe dali e aparentando não estar muito confortável com a escola, a garota imediatamente pergunta aos 3 se eles não queriam fazer companhia para a protagonista. Embora fosse o início do ano letivo, a garota sabia que devido a alguns incidentes, os 3 já tinham algum envolvimento com ela. E como esperado, os 3 perderam o interesse na garota e foram correndo até a protagonista. Quando a garota voltou para a sala de aula, descobriu que os 4 estavam se dando muito bem, enquanto ela estava sozinha em um canto, ouvindo os murmúrios dos colegas sobre ela. Sim, ela foi isolada. Até então, a trapaça ainda era o foco de todos. No entanto, isso era exatamente o que a garota queria. Assim ela poderia viver mais tranquilamente como uma flor decorativa por 3 anos. No entanto, a realidade é cruel. Logo chegou a hora da aula de combate, e a garota foi a primeira a lutar. Seu oponente era um velho conhecido, o garoto de cabelos vermelhos, o mais forte entre os novos alunos. Ele era bem popular entre as garotas. No entanto, nada disso importava para a garota. Naquele momento, ela só tinha uma coisa em mente: como conter seu poder. Sendo nível 99, além de ser forte em magia, seus ataques físicos também eram poderosos. Isso significava que a vida do garoto de cabelos vermelhos estava em suas mãos. Quando o professor deu a ordem, o garoto assumiu uma postura de ataque, afirmando que não pegaria leve só porque seu oponente era uma garota. No momento seguinte, ele começou a atacar. Embora parecesse feroz, para a garota parecia estar tudo em câmera lenta. Com um pequeno movimento, o garoto caiu de maneira humilhante. Isso foi algo que a garota não esperava. Quando ela perguntou ao professor se a luta estava encerrada, isso foi uma humilhação para o garoto, que imediatamente tentou um ataque furtivo. A garota, não conseguindo controlar completamente sua força, quase causou um acidente. Felizmente, o garoto sobreviveu, e o professor levou ele até a enfermaria, deixando a aula por um tempo. Então, chegou a aula de magia. Como esta aula era para ser feita com outros grupos, havia mais pessoas, e o objetivo desta aula era apenas testar a habilidade mágica de todos. A professora disse que se eles acertarem o alvo, já seria o suficiente, já que esta era apenas a primeira aula. Desta vez, a garota não foi a primeira da fila.
Em apenas um curto período de tempo, ela testemunhou vários tipos diferentes de magia. O nível de todos era normal e apenas duas coisas valiam a pena notar. Uma era a magia da luz, que só a protagonista podia usar, um caso particularmente raro em todo o mundo, pois a luz não apenas restringia a escuridão, mas também era o trunfo para subjugar o rei demônio. A outra era o garoto de cabelo azul, um dos personagens conquistáveis do jogo. Ele era capaz de usar 4 tipos diferentes de magia, e conseguia usar todos os 4 com maestria. Finalmente chegou a vez da garota. Embora a magia das trevas fosse rara, ela não era bem vista. Preocupada, a garota perguntou sobre a resistência do alvo, temendo quebrá-lo. Isso gerou risos do garoto de cabelo azul, que afirmou que nem ele conseguiria quebrá-lo. A professora explicou que o alvo era resistente, tranquilizando a garota, então ela decidiu usar seu feitiço mais fraco. O garoto riu da magia que ela lançou, mas a professora reconheceu a magia das trevas. No momento em que a magia fez contato, o alvo começou a derreter. Os alunos ficaram sem reação vendo o alvo derreter. O alvo havia se reduzido a apenas 2 pés. Embora todos estivessem preocupados, a professora rapidamente explicou a todos que a magia das trevas não era uma magia maligna, e havia casos na história em que magos da corte a aprenderam. O garoto de cabelo azul não conseguia aceitar que tinha alguém melhor do que ele em usar magia. Bem, o motivo pelo qual o garoto loiro não apareceu o dia todo foi porque ele estava convencendo o diretor a expulsar a garota. Sendo o segundo príncipe do país, ele tinha o poder absoluto aqui. Neste momento, o diretor, já em acordo com o príncipe, afirmou que a consequência da trapaça não seria apenas a expulsão, mas um banimento de todas as escolas do país. Nesse momento, a garota pensou que não seria tão ruim viver em outro país. Quando ela estava prestes a se virar e ir embora, a professora a defendeu. Ela disse que a protagonista não apenas possuía uma magia das trevas muito rara, mas também havia quebrado o alvo que só um mago da corte poderia quebrar. Mas isso não foi o suficiente para convencer o diretor, então o diretor pediu à garota que mostrasse seu poder. A garota inicialmente não queria revelar sua força, mas nesta situação, ela não tinha outra escolha. Ouvindo os repetidos pedidos da professora, ela decidiu lançar um feitiço no céu. Mas antes disso, ela decidiu pedir permissão ao príncipe. Se algo acontecesse, quem seria o responsável? O príncipe disse para ela não se preocupar e que ele assumiria toda a responsabilidade. Então, a garota começou a considerar que nível de magia usar muito fraco não funcionaria e muito forte também não. Depois de pensar um pouco, ela decidiu usar uma magia das trevas de alto nível. No jogo, apenas ela e o Lorde Demônio podiam usá-la. Black Hole. Este movimento, como o nome sugere, era de fato um buraco negro. Não só podia apagar incondicionalmente a matéria dentro do alcance, mas também, à medida que a magia se expandia lentamente, o ar dentro do alcance desapareceria gradualmente até que todo o espaço se tornasse um vácuo. Se a garota não parasse, todos nesta área morreriam com este único movimento. Foi exatamente por isso que a garota escolheu parar. Ela não queria matar inocentes, e seu objetivo já havia sido alcançado. Neste momento, todos estavam em completo choque, incapazes de dizer uma única palavra. Vendo a expressão aterrorizada do príncipe, a garota não pôde deixar de se divertir um pouco. どうでしょうか、殿下。私がレベル99だと納得していただけましたでしょうか。Depois da garota ter mostrado sua magia das trevas na escola, ela foi convocada pelo rei para ter uma audiência. Os nobres presentes estavam em dúvida se a garota era realmente nível 99. Surpreendentemente, o rei pede desculpas à garota pela maneira que seu filho e o diretor agiram com ela. Logo em seguida, o rei diz que quer testar a garota para ver se ela está realmente no nível 99. O rei pede para a garota enfrentar o cavaleiro mais forte do reino. É importante saber que o rei demônio deste mundo não passava do nível 70, enquanto o cavaleiro mais forte entre os humanos era nível 60. O cavaleiro se prepara para atacar, e em respeito à garota que tinha chegado em um nível que nenhuma outra pessoa tinha conseguido alcançar, ele decide atacar com toda a sua força. Nesse momento, a garota fica confusa, já que o rei não foi claro se ela deveria lutar ou apenas desviar. Inesperadamente, a garota decide desviar, se curvando em frente ao cavaleiro. Tanto o cavaleiro quanto o rei ficam surpresos nesse momento, então o cavaleiro explica ao rei que não existe nenhum soldado do reino capaz de desviar daquele ataque, e que a garota estava tranquila demais em reagir. Sendo assim, o cavaleiro acredita que a garota realmente está no nível 99. O cavaleiro era o mais forte do reino, então todos acreditaram em suas palavras. Vendo que sua força de combate era alta, o rei ficou ainda mais ansioso para ver a magia da garota. Em seguida, o rei pede para a garota mostrar sua magia. Embora ela se sentisse um pouco manipulada, ela decide evitar problemas. E no segundo seguinte, a garota fez o que o rei queria. Mesmo ela controlando cuidadosamente seu poder, ver magia negra pessoalmente deixou todos no local chocados. Afinal, aos olhos do mundo, essa é uma magia que só demônios malignos podem usar. Foi nesse momento que o rei perguntou ao Mago Supremo, o maior especialista de magia do reino, o que ele achava. O mago explicou que a magia negra não era necessariamente maligna. A magia negra era apenas um dos elementos, como qualquer outro, e dependia do usuário escolher de como ele iria usá-la. O rei explica para todos no local que a garota não era uma aberração, e que ela poderia ser uma aliada poderosa contra os demônios. Curioso, o rei decide perguntar para a garota o que ela fez para chegar em um nível tão alto. A garota explica que não fez nada demais. Ela começa falando que, após ganhar dinheiro eliminando monstros, ela usou esses recursos para comprar um amuleto de crescimento e um item mágico que acelera seu progresso. Em seguida, ela ia sozinha nas masmorras. Lá dentro, ela usava uma flauta especial para atrair mais monstros. Ninguém podia acreditar no que a garota tinha dito, entrar em uma masmorra sozinha e sem um amuleto de proteção. O rei ficou surpreso, perguntando ao cavaleiro se ele conseguiria fazer o mesmo que a garota. O cavaleiro respondeu que não. Acontece que as pessoas só podiam usar um amuleto por vez. Se você escolher usar um amuleto de proteção, você não conseguiria usar um amuleto para subir de nível. Vendo isso, o rei não a testou mais. Ele imediatamente perguntou à garota se ela gostaria de servir ao país. Não importava se fosse um título de nobreza, um território, ou até mesmo se a garota quisesse se tornar um membro da família real.
Qualquer pedido que a garota fizesse, o rei iria atender. No entanto, tudo o que ela queria era uma vida pacífica. Pensando nisso, a garota recusou sem hesitar. A garota disse que ela não queria nada além da paz, e também disse ao rei que ela interviria quando o país estivesse em perigo. Vendo isso, o rei não insistiu mais. Depois da audiência com o rei, a garota não esperava ser chamada para ir até o quarto da rainha. Depois de algumas palavras de cortesia, a rainha disse que queria ter uma conversa com a garota. Uma conversa que a garota nunca deveria contar a ninguém. A conversa era que o rei demônio ressuscitaria em 2 anos. A razão pela qual a rainha contou à garota era porque ela queria que a garota ajudasse a destruí-lo. Como alguém que havia completado o jogo, a garota naturalmente sabia sobre isso. A rainha explica que um plano está sendo elaborado para derrotar o rei demônio. A família real, sendo líderes do povo, tem a obrigação de enfrentar essa ameaça, e por isso, formaram uma pequena força de elite em volta do príncipe, e que vários alunos seriam selecionados da escola para se juntar a ele. Essas poucas pessoas são obviamente a protagonista original do jogo, bem como alguns amigos do príncipe. A garota concordou sem hesitar, planejando ajudar em caso de necessidade. A razão pela qual a rainha contou tudo isso para a garota foi para conseguir conquistar ela. Acontece que o interior deste país não é um lugar pacífico, dividido em 2 facções, a facção do rei e a facção contra o rei. Assim como o nome sugere, a facção do rei não seria um problema, mas a facção contra o rei está insatisfeita com o estado atual do reino. Liderada pelo Duque Hill Rose, eles propuseram lançar uma guerra contra outros países. Coincidentemente, a família da garota pertence à facção contra o rei. A rainha lembrou a garota que quando ela voltasse para a escola, muitas pessoas com segundas intenções se aproximariam dela, e ela deveria ter cuidado especialmente com a facção contra o rei. Na manhã seguinte, quando a garota voltou para a escola, ela sentiu a mudança em sua volta. Os colegas que não tinham coragem de se aproximar dela antes, começaram a procurá-la para conversar, e alguns queriam ser amigos dela. No entanto, 4 pessoas eram exceção. Uma é a heroína original do jogo, e as outras 3 são o príncipe e seus amigos. Mas no momento isso não era o mais importante. A maior mudança é que muitos nobres começaram a convidá-la para sair. Os nobres que se alinhavam a favor do rei eram fáceis de lidar, já ao lado dos que eram contra o rei, usavam abordagens agressivas para tentar conquistar a garota. Porém, a garota tinha uma estratégia perfeita para lidar com esse tipo de situação. お断りします。私、自分より強い人が好きなので。 No fim, a garota acabou escolhendo evitar os 2 lados. Enquanto voltava para seu quarto, a garota acaba encontrando uma pessoa importante no corredor. Essa menina era ninguém menos que a filha do Duque Hill Rose, o líder da facção que ia contra o rei, e também a líder das meninas na escola. Bem, no jogo, na história original, a garota fez de tudo para ter a amizade da filha do Duque. Essa também foi uma das razões pelas quais a garota acabou se tornando uma vilã no final. Bem, na verdade, a filha do Duque estava procurando a garota. O que ela queria era que a garota participasse da festa do chá dela. Embora a garota não quisesse se envolver com a filha do Duque, ela não poderia recusar seu convite caloroso, mas felizmente, ela também estava preparada para esse tipo de situação. Isso é, não importa o que a menina diga, ela iria responder com: "Ah, é mesmo? Isso é realmente incrível. Conte-me mais, por favor." No começo, a tática da garota estava sendo muito eficaz, mas depois de 2 minutos... ユミエラ・ドルクネスさん。エドウィン様のことは諦めなさい。 Este era o verdadeiro propósito. A filha do Duque disse à garota que se ela não quisesse ser sua inimiga, ela deveria desistir do príncipe. A filha do Duque sabia que a garota havia se encontrado com a rainha e imaginou que a rainha tivesse sugerido que o príncipe e a garota se casassem. Depois de dizer que ela não estava interessada no príncipe, ela disse diretamente que havia uma pessoa mais adequada para o príncipe do que ela, e essa pessoa era a filha do Duque. A garota disse que achava que os 2 eram um casal perfeito, e essas palavras instantaneamente tocaram o coração da menina. Então, vendo que a garota não era sua rival, ela não a incomodou mais, e o assunto terminou ali. Mas quando a garota pensou que os próximos dias seriam pacíficos, a verdadeira protagonista do jogo a procurou. ユミエラさん、あなたが魔王なんですか？ O fato da garota estar no nível 99 sendo tão nova, e também por ela usar magia negra, era muito suspeita. Combinado com a profecia de que o rei demônio retornará em 2 anos, não apenas os colegas de classe, mas também o príncipe e os outros acreditam que ela é o rei demônio. A garota não se incomoda muito com isso, já que ela sabe que estar em um nível tão alto é realmente algo muito suspeito. A garota é realmente muito forte, mais forte que o rei demônio. Só que o grande problema é que os 3 eram muito fracos. Se ela fosse realmente o rei demônio, todos eles já estariam mortos. 私に勝てるとでも。 Nesse momento, a garota pensa em uma maneira de ajudar os 3 a evoluírem, já que ela queria viver uma vida tranquila. Se os 3 fossem fortes, ela não precisaria se preocupar em derrotar o rei demônio. Então ela ensina o príncipe e os outros a como aumentar o nível. Além de matar monstros, eles também precisam ir para as masmorras e usar um amuleto de crescimento que dobra a experiência. Se eles quiserem ser ainda mais eficientes, eles devem usar um amuleto para atrair monstros. E eles não podem formar grupos, porque a experiência que eles ganham ao lutar sozinhos é mais alta. Claro, monstros mais fortes dão mais experiência, então eles devem ir o mais fundo possível nas masmorras. A garota estava apenas compartilhando sua experiência, mas isso choca a todos. O príncipe fica furioso, dizendo que isso é suicídio, então ele sai irritado dali. Não apenas o príncipe, mas os outros estudantes também olham para a garota de forma diferente, depois que ela compartilha como ela fez para subir de nível, mas a garota não acha que disse algo de errado. O que a confunde é porque a protagonista original do jogo está sempre em guarda contra ela. Ao contrário dos outros, isso aconteceu na cerimônia de entrada, antes de todos saberem que ela era nível 99. Ela pensa que a protagonista também pode ter reencarnado assim como ela, então ela começa a seguir a protagonista secretamente no dia seguinte. Mas depois de segui-la o dia todo, ela não descobre nada. A protagonista é tão amável e inocente quanto no
jogo original. Ela é gentil com todos. Se não fosse pela garota, a protagonista provavelmente seguiria o enredo do jogo, desenvolvendo lentamente um relacionamento amoroso com um dos 3 personagens conquistáveis, e finalmente derrotando o Rei Demônio. Mas então, um gato ao lado chama sua atenção. Depois que a protagonista sai, a garota não consegue evitar de ir até o gato, mas para sua surpresa, o gato foge como se tivesse visto algo assustador. A garota fica desapontada, mas ela já esperava por isso. Ela já tinha percebido que todos os animais tinham medo dela. Desde o dia em que ela reencarnou, todos os animais fugiam dela. O que ela não sabe é que toda essa cena acabou sendo vista por alguém. A garota continua sua missão. Não importa para onde a protagonista vá, já que ela pode segui-la facilmente. Mas quando ela pensa que não vai descobrir nada, o príncipe de repente pergunta à protagonista por que ela acha que a garota é o Rei Demônio. O príncipe diz que não se pode julgar a garota, só porque ela usa magia negra e está no nível 99. Então, a protagonista apenas rabisca no papel. Acontece que, aos olhos dela, a garota se parece com isso. Então a garota finalmente entende por que os animais têm medo dela, e a razão pela qual a protagonista a vê daquela maneira é provavelmente porque ela pode usar a magia de luz. Suas magias são mutuamente exclusivas. Depois de confirmar que a protagonista não é uma reencarnação, a garota fica surpresa ao ser chamada para a sala do diretor. O diretor parece diferente daquele que ela lembra. Acontece que ele foi transferido para cá depois que a garota mostrou suas habilidades na frente do rei. O propósito de chamá-la hoje é para o exercício ao ar livre de amanhã. Ele espera que a garota possa ajudar a realizar o evento. O exercício ao ar livre é, na verdade, uma caça de monstros. Em outras palavras, os alunos caçam monstros sob a proteção dos professores. Embora a segurança seja garantida, a garota não suporta ver isso. Os estudantes novatos caçam monstros em grupos, usando táticas em grupos. Eles precisam lutar sob a vigilância dos professores para derrotar alguns monstros de baixo nível. Olhando para o lado, a garota percebe que é seu colega de classe. Depois de saber que o nome dele é Patrick, ela começa a se dar bem com esse colega. Acontece que o garoto pensa como ela, acreditando que os alunos não devem evoluir em uma estufa. E mesmo que haja mais monstros, eles podem lidar com isso usando táticas de batalha e divisão de trabalho. A linha de frente pode conter os monstros, enquanto a linha de trás pode usar ataques de longo alcance. Mas assim que ele diz isso, a garota imediatamente diz que teve uma boa ideia. O garoto não esperava que ela estivesse falando sobre a flauta que atrai monstros. Antes que ele pudesse impedi-la, a garota já havia soprado a flauta. Todos os outros presentes ouvem o som ao mesmo tempo. Quando a professora olha para trás, ela descobre que uma grande quantidade de monstros apareceu na floresta. O garoto imediatamente assume o comando. Depois de explicar as táticas para todos, eles entram em formação para deter os monstros. Com a linha de frente segurando os monstros, a linha de trás só precisa se concentrar em matar os monstros. Sob o comando do garoto, tudo está indo bem. Depois de derrotar todos os monstros, o garoto teve tempo de perguntar à garota o que ela estava fazendo. Mas, para sua surpresa, a garota entendeu tudo errado. Ela pensou que a linha de trás havia roubado toda a experiência, então a linha de frente não tinha conseguido subir de nível. Ela pensou que o garoto estava com raiva porque não havia monstros suficientes. Então, depois de dizer que ela seguraria todos os monstros, ela imediatamente soprou a flauta novamente. Enquanto os novatos estavam em pânico, a garota vai para a linha de frente. Depois de usar a magia, o chão parecia estar coberto de espinhos, e todos os monstros foram imobilizados. Ela então diz para os colegas de classe atacarem um por um. Ela diz que está fazendo isso para que todos possam ganhar experiência mais rápido. Só que na verdade, os colegas não estão com medo de serem atacados pelos monstros, e sim pela magia dela. Depois dos alunos verem que o garoto matou um monstro sem ser atacado pela magia da garota, todos foram imediatamente matar os monstros. Então, a garota elogia o garoto dizendo que a liderança dele foi admirável. O garoto explica que ele já tinha participado de muitos combates, então ele estava preparado para esse tipo de situação. Então, em um piscar de olhos, um monstro solta para cima da garota, e o garoto, sem pensar duas vezes, se joga para protegê-la. A garota derrota o monstro com apenas um único golpe, mas antes disso, o garoto é ferido pelo monstro. Então, logo em seguida, ela usa sua magia das trevas para curar o garoto. Acontece que a magia negra também possuía feitiços de cura e recuperação. O único problema é que não era nada bonito de se ver. Bem, depois de tudo isso, apesar do feitiço de cura ser grotesco, o garoto foi completamente curado. Ele agradece, mas também a repreende por ter usado a flauta sem avisar. Então, o garoto pede para que ela avise na próxima vez que for usar a flauta. No dia seguinte, a garota não esperava que, mesmo sem usar muita força, ela conseguiria arremessar seus oponentes para longe a cada luta. Ela sabia que era por causa do seu nível máximo, mas não esperava que fosse tão absurdo assim. Ela era completamente incapaz de controlar sua própria força. Como resultado, ela também era obrigada a curar seus colegas após derrotá-los. Suas habilidades de cura eram perfeitas, mas tinham a desvantagem de parecer um pouco nojentas. Seu método de massagem, como era conhecido, não era bem recebido pelos outros. Este ciclo de cura e ser arremessado para longe se repetia constantemente. Aos olhos de seus colegas de classe, a garota se tornou um monstro. Isso os convenceu ainda mais de que o boato do retorno do Rei Demônio em 2 anos era verdade e que a garota poderia ser a culpada. No entanto, a garota não se importava com isso. Para ela, uma vida pacífica era tudo o que importava. Mas o destino tinha outros planos. Ela não esperava que o segundo exercício de campo chegasse tão cedo, mas como ela estava no nível máximo, sua participação impediria os calouros de obter os benefícios da experiência de combate. Como resultado, ela foi proibida de participar e designada apenas como curandeira. Isso significava que ela teria que tratar os alunos feridos. A garota estava entediada, brincando de pedra, papel e tesoura com sua magia, quando percebeu um aluno ferido. Ela inicialmente planejou usar sua poção de cura nele, mas depois pensou que sua magia seria mais eficaz. No entanto, isso chocou a professora e os alunos. Depois de observar por um tempo, ela percebeu que os alunos estavam muito relaxados. Mesmo lutando contra monstros fracos, eles ainda se machucavam. Isso não os ajudaria a subir de nível. Quando ela estava prestes a tocar a flauta para atrair os monstros, o garoto a interrompeu e a impediu de tocar sua flauta. Lembrando-se da última vez, o garoto manteve um olhar atento sobre a garota. Quando ela foi pega, ela tentou argumentar, dizendo que não precisava tocar a flauta, contanto que seus colegas levassem mais a sério o treinamento. Isso lhe deu uma ideia ousada. Se ela primeiro os espancasse e depois os curasse com magia, isso não criaria uma sensação de urgência? Ela tentaria dar o seu melhor para não matá-los.
Então, no segundo seguinte, a garota tocou a flauta sem hesitar. Embora um pouco confuso, o garoto ignorou a garota, e no segundo seguinte, ele fez com que todos lutassem na formação que ele havia instruído. Sem dúvida, o garoto tinha talento para liderar. A garota podia ver claramente que, embora os alunos fossem fracos individualmente, eles estavam unidos sob a liderança do garoto. Quando ela olhou em volta novamente, todos os monstros haviam sido derrotados. Todos estavam naturalmente felizes com o resultado. Ao ver que seu objetivo havia sido alcançado, a garota silenciosamente se retirou. Mas então, para sua surpresa, a protagonista original se aproximou dela e pediu desculpas. Acontece que ela não havia considerado as consequências de chamar a garota de Rei Demônio em público. Seus colegas de classe realmente desconfiaram que ela era o Rei Demônio. Depois de se desculpar sinceramente, a garota estava prestes a responder quando o príncipe repentinamente a interrompeu. Ele então disse a ela para ficar longe da protagonista. Ele também insistiu que, mesmo que a garota não fosse o Rei Demônio, ela ainda era extremamente perigosa, citando os 2 exercícios de campo como exemplos. Ele afirmou que a garota havia tocado a flauta para atrair monstros várias vezes, obviamente na tentativa de disfarçar um acidente e assassinar alguém. A garota estava sem palavras com essa interpretação exagerada. Mas então o Patrick apareceu de repente e a defendeu. Ele explicou que a garota não estava errada, pois estava tentando criar uma sensação de perigo para todos. Ele também expressou abertamente sua admiração pelo método de treinamento da garota. O príncipe não disse nada e foi embora. Ele ignorou completamente as palavras do garoto, mas isso salvou a garota. Embora ela não ligasse de ficar sozinha, essa foi a primeira vez que ela se sentiu aceita por alguém. Ela impulsivamente agradeceu a ele por sua ajuda. No entanto, o garoto disse que ele estava apenas incomodado com o comportamento do príncipe. Na verdade, ele estava lá para ver a garota. Acontece que ele percebeu que ela parecia um pouco deprimida após o exercício de campo anterior e foi embora sem dizer uma palavra. A garota queria dizer que ele estava imaginando coisas, mas não conseguiu deixar de rir um pouco. No entanto, seu riso pegou o garoto de surpresa, pois ele nunca a tinha visto sorrir antes. そんな風に笑うのは珍しいな。笑ってました。行くぞ。 Durante as férias escolares, a garota passava a maior parte do tempo na escola treinando esgrima com o Patrick. Apesar de seu nível ser 99, o que a tornava imbatível, sua técnica de esgrima era péssima. Por isso, ela pediu ajuda ao garoto. No entanto, a garota tinha dificuldade em controlar sua força, frequentemente arremessando o garoto a 2,5 metros de distância. Felizmente, sua magia também continha a capacidade de cura, e que podia até mesmo consertar roupas. Isso permitia que o garoto se recuperasse e voltasse a ser torturado. Com a intimidade crescente entre os dois, as garotas fofoqueiras da escola começaram a desconfiar que os dois estavam tendo um relacionamento, mas a garota não se importava com isso. Sua preocupação era como se tornar ainda mais forte. Então, ela foi à biblioteca para pesquisar. Considerando que seu conhecimento de magia já era extremamente alto, ela decidiu focar em melhorar suas técnicas e estratégias de combate. Ela pensou que ler livros sobre táticas militares seria um bom começo. No entanto, ao se virar para procurar outro livro em uma prateleira diferente, a garota encontrou a protagonista na biblioteca. Ela logo anotou e pediu que ela lhe ensinasse magia. A garota possuía uma magia de luz rara, então nenhum professor na escola era capaz de ensinar a protagonista. A protagonista esperava que a garota pudesse lhe ensinar a melhorar sua magia. A garota não se recusou. Afinal, ela não tinha nada contra a protagonista. Se não fosse pelo trio idiota que sempre a provocava, ela já seria amiga dela há muito tempo. A protagonista foi direto ao ponto, perguntando como a garota havia aprendido a magia de cura sem nenhum material de estudo. A garota queria responder, mas não podia revelar que ela havia jogado o jogo em sua vida anterior, e que por isso conhecia os métodos de treinamento de várias magias. Após uns segundos de profunda reflexão, a garota pediu à protagonista que imaginasse um movimento final em sua mente e então liberasse sua magia. A protagonista, porém, ficou confusa com o termo movimento final. A garota então simplificou a pergunta, perguntando se ela tinha alguma memória clara de sua magia de luz. Ela explicou que ela poderia recriar a cena da memória usando sua magia. A protagonista entendeu imediatamente. Ela disse que se lembrava do céu estrelado que havia visto com sua avó no campo. A luz das estrelas também é luz. Mas ao falar sobre isso, a garota ficou repentinamente triste. Em seguida, ela agradeceu a ajuda da garota e disse que gostaria de consultá-la novamente no futuro, caso tivesse outras dúvidas sobre magia. A garota respondeu que estaria disponível. Após a saída da protagonista, a garota passou mais algumas horas lendo na biblioteca. Então, o garoto apareceu com um presente para ela. Era uma caixa de doces que a rainha havia pedido que ele entregasse à garota. A garota perguntou se ele gostaria de ir ao seu quarto para tomar chá e comer alguns doces. Ao ouvir isso, o garoto corou imediatamente. Ele repreendeu a garota, dizendo que não era apropriado convidar um homem para o quarto de uma dama. A garota então se lembrou de que era uma nobre e que realmente não deveria se comportar dessa maneira. Os dois então foram almoçar no refeitório da escola. A cena de amizade entre os dois foi presenciada pelas duas fofoqueiras. Assim, as férias de verão acabaram e o campeonato anual de artes marciais da escola estava chegando. O evento, que incluía competições de esgrima e magia, era tradicionalmente um palco para os alunos mais talentosos mostrarem suas habilidades. Mas, para surpresa de todos, a garota, com seu nível absurdo, também decidiu se inscrever. O prêmio do campeonato era um amuleto que fortalecia a magia negra. Era como se o prêmio tivesse sido feito sob medida para ela. Pensando nisso, a garota ficou extremamente animada. Ela foi imediatamente ao diretor para se inscrever no campeonato e, para garantir sua participação, ameaçou o diretor, dizendo que o vencedor poderia ser misteriosamente assassinado, caso ela não pudesse competir. O diretor, suando frio, garantiu que a garota estaria inscrita. No entanto, a garota não sabia que esse era o plano do diretor. De acordo com o garoto, o amuleto para fortalecer a magia negra havia sido um presente do rei para a garota, mas o diretor havia armado uma cilada para que ela demonstrasse suas habilidades em público diante dos nobres. Já que ela teria que se exibir para todos, a garota decidiu dar o seu melhor. O garoto a incentivou, mas logo se corrigiu. いや、そんなに頑張るな。適度に、ほどほどに、手加減して頑張ってくれ。 O campeonato começou com a fase eliminatória de esgrima. Os oponentes eram decididos por sorteio. A garota foi sorteada para a chave da direita, fazendo com que seus oponentes ficassem desesperados. Nesse momento, o ruivo se aproximou para provocar a garota. Ele havia passado as férias treinando em casa e afirmava ter alcançado o nível 20. Ele disse que ela deveria se preparar, pois ele teria sua vingança. Após algumas batalhas entre os novatos, finalmente chegou a vez da garota. Embora ela pudesse derrotar seu oponente com apenas um golpe, ela decidiu dar a ele a chance de mostrar suas habilidades, já que ele havia treinado duro. Mas ao apenas testar seu ataque com um movimento leve da espada,
espada. A garota fez o oponente desistir. Ela pensou que ele estava passando mal e esperou pelo próximo oponente. No entanto, para sua surpresa, todos os seus adversários desistiram antes mesmo de lutarem. Então, ela avançou para a final sem precisar lutar uma única vez. Do outro lado da chave, o Ruivo enfrentava o príncipe. Com sua espada lendária, o Ruivo facilmente desarmou o príncipe. O juiz declarou a vitória do Ruivo. A final estava prestes a começar. A garota percebeu que o Ruivo estava empunhando uma das espadas lendárias, o que a deixou preocupada. Primeiro, sua espada comum certamente não seria páreo para a espada do oponente. Segundo, ela não tinha certeza se conseguiria controlar sua força sem quebrar sua própria espada. Então, para proteger sua espada, a garota decidiu se esquivar dos ataques ferozes do Ruivo. No entanto, o Ruivo não gostou da estratégia da garota e começou a gritar para que ela lutasse de verdade. Sem ter escolha, ela decidiu enfrentá-lo. No momento em que o Ruivo se preparou para atacar, a garota tomou a iniciativa. Como ela havia previsto, sua pequena espada não resistiu à dureza da espada lendária do oponente. Mas, para vencer o campeonato, a garota não hesitou e desferiu um soco, quebrando a espada lendária do Ruivo. Como a velocidade do ataque foi tão rápida, a garota acreditava que os novatos de nível baixo não teriam percebido que ela havia usado o punho. E como esperado, o Ruivo pensou que sua espada havia sido quebrada pela espada da heroína. Mas a verdade não poderia ser escondida por muito tempo. A garota não percebeu, mas o cavaleiro real de nível 60 havia percebido o que a garota fez. Em seguida, foi a vez da competição de magia. Os alunos deveriam liberar suas magias, que seriam avaliadas pelos professores da escola e pelos magos da corte. Como era de se esperar, a garota foi a última a se apresentar. A protagonista original do jogo foi a primeira a se apresentar. Seguindo as instruções da garota, ela invocou inúmeros pontos de luz, obtendo uma pontuação de 88. O príncipe, por sua vez, lançou uma bela magia de fogo, que lhe rendeu 90 pontos. O garoto de cabelos azuis, que era especialista em 4 tipos de magia, também não quis ficar para trás. Primeiro, ele usou magia de terra para invocar um cubo. Em seguida, usou magia de vento para cortá-lo em pequenos cubos. Finalmente, ele usou magia de água e fogo simultaneamente para derreter os pequenos cubos. Sua performance mágica foi um verdadeiro espetáculo e arrancou aplausos da plateia. O juiz deu ao garoto de cabelos azuis uma pontuação perfeita de 100. O garoto de cabelos azuis ficou muito orgulhoso, acreditando que a garota não conseguiria superá-lo, não importa o que fizesse. A garota disse a ele para não se precipitar, pois ela também poderia obter 100 pontos, o que a tornaria a vencedora geral. Apesar de sua confiança, a garota ainda não havia decidido qual magia usaria para obter 100 pontos. Nisso, ela avistou o garoto observando-a do lugar mais distante da arena. Então ela teve uma ideia. Ela decidiu usar uma magia que pudesse ser vista mesmo de um lugar distante. No entanto, para sua surpresa, o garoto se assustou e se escondeu. A garota ficou confusa com a reação dele. Considerando que seu controle de magia não era tão preciso quanto o do garoto de cabelos azuis, a garota decidiu que a chave para a vitória seria mostrar a todos o poder total de sua magia de nível 99. Black Hole. Após liberar sua magia, a garota se lembrou de que esse feitiço tinha um efeito colateral. O ar acima da arena seria sugado instantaneamente, criando um pequeno tornado. O público ficou apavorado, pensando que morreria. A garota se arrependeu, pois havia demonstrado apenas um tipo de magia. Para obter uma pontuação alta, ela precisaria mostrar a diversidade de suas habilidades. Então ela decidiu usar mais algumas magias para compensar. Nesse momento, o juiz se aproximou apressadamente, pedindo que a garota parasse de usar magia. Ela respondeu que ainda tinha magias para mostrar e que ele não deveria avaliá-la ainda. O juiz insistiu que ela já havia obtido 300 pontos, desde que ela parasse de usar magia. A garota então aceitou a pontuação e se declarou vencedora, recebendo o amuleto. Com isso, ela finalmente havia aprimorado ainda mais suas habilidades. O diretor ficou sem palavras. Ele achava que a garota já era a mais poderosa de todas, então se perguntou se ela realmente precisava melhorar ainda mais. A garota respondeu que ele não entendia. Em seguida, ela foi procurar o Patrick. Ela acreditava que ele reconheceria o valor do amuleto. No entanto, para sua surpresa, o garoto teve a mesma reação do diretor. A garota se sentiu traída, pois o considerava um amigo. Naquele momento, ela desejou usar o amuleto para dar uma lição no garoto.